Evangelho de Marcos, capítulo 8. Versículos 34 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que de adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderia o homem dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os seus santos anjos. Até aí, queridos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que nós lemos. Agora pedimos que o Senhor lhe dê vida, Senhor. Dê vida, Senhor, a esta palavra. Que possamos, Senhor, sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, como nós já temos sentido o Teu Espírito Santo desde o início dessa reunião, mas que agora o Senhor possa falar aos nossos corações, abre o nosso entendimento para ouvirmos e aprendermos da Tua palavra, e assim cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Queridos, é moda no Brasil as pessoas simpatizarem até, com o Evangelho. O movimento gospel se tornou acessível a muita gente nos canais sociais. A cultura evangélica hoje é bem atrativa à população geral, Muitos acabam tendo acesso a ela, muitos até lucram com ela, muitos fazem dela um negócio, mas nós vemos que cultura evangélica é uma coisa, conversão ao Evangelho de Jesus Cristo é outra coisa. Seguir a Jesus vai muito além do que gostar de uma música evangélica que toca o seu coração, ou assistir uma reunião onde você se sinta bem, num dos templos evangélicos que nós temos. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre essas diferenças e o que Cristo espera de cada um de nós, o que é mais importante, amém? A primeira coisa que nós poderíamos apontar é que Jesus fala essas palavras para uma multidão e também para os seus discípulos, versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos. Os discípulos de Jesus eram alguns judeus, porque naquela época, Jesus nasceu num contexto judaico, num contexto ali daquela região do Oriente Médio. Então muitos seguidores de Jesus eram judeus, que aceitavam o testemunho de Cristo como profeta, mas também como Messias esperado. Aqueles judeus que seguiam a Jesus criam que ele era o Messias esperado de Deus, o cumprimento da profecia do Antigo Testamento sobre Jesus. Criam em suas palavras, nas palavras de Jesus, estavam sempre com ele. Jesus estava sempre com os 12 e também com uma multidão. Jesus também dirige esta palavra para a multidão, que provavelmente buscava consolo para suas almas naqueles dias difíceis, dias onde a religião era imposta sobre eles de uma forma medonha. Os líderes religiosos da lei colocavam sobre os ombros do povo um fardo que nem eles conseguiam suportar, e ainda por cima o Império Romano escravizava aquele povo ainda mais. Exigiam que eles prestassem impostos altíssimos, tivessem a César como governador deles. Enfim, era um contexto muito difícil. A multidão ouvia, a multidão presenciava os milagres, a multidão andava nos lugares onde Jesus andava. Por exemplo, a mulher no fluxo de sangue, nós vemos que havia uma multidão que comprimia Jesus, e ela, com a sua fé, toca de forma diferente, com uma fé tal que Jesus sente que dele saiu virtude, mas ele estava ali no meio de uma multidão. A multidão também era composta de pessoas curiosas, Pessoas simplesmente observadoras e, não raras às vezes, pessoas que também estavam a fim de ver uma confusão armada. Dentro da multidão tinham aqueles que queriam o milagre, tinham os curiosos e tinham também aquelas pessoas que queriam a confusão. As pessoas que queriam pegar Jesus em alguma curva. Curou no sábado. Alguém incita a multidão lá
para que ele tenha que se explicar ou responder alguma coisa, e Jesus sempre, com muita sabedoria, lidando com todas essas situações. Aquela multidão que queria a confusão de ver aquela prostituta apedrejada, onde Jesus, de uma forma sublime, miraculosa, uma sabedoria transcendente, fala para eles: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas isso, aquela incitação veio do povo, da multidão, de pessoas que estão no meio da multidão, e que muitas vezes ninguém sabe quem é, e que de onde surgem a série de dissensões, desavenças. E a outra coisa que eu gostaria de dizer para você nessa noite, aqui Jesus fala sobre tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus implica, num primeiro momento, não ser mais um na multidão. Amém? Aquele que segue a Jesus não pode ser mais um nessa multidão, ou curiosa, ou na multidão que quer simplesmente algum benefício da parte do Senhor, ou então alguém que está sempre acompanhando o mestre para falar contra ele ou contra o povo de Deus. Da multidão tem essas pessoas, mas os discípulos são aqueles que estão mais próximos de Jesus. Ele quer que a gente saia da multidão e se torne um discípulo dele. Amém? Seguir a Cristo passa necessariamente pela experiência de sair da multidão de observadores e dar um passo a mais em direção a Ele. Significa sair da mediocridade e ir mais além. Significa sair do raso, das águas, como nós cantamos aqui, das águas nos artelhos, e ir para águas onde nós já não conseguimos andar e temos que nadar. Amém? Significa que a nossa vida depende de Deus, que essa dependência de Deus, só Ele vai trazer a vida eterna para nós, mediante o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Significa que devemos sair do caminho onde a multidão está indo e andar na contramão do sistema. Nós vemos que a multidão não é muito provavelmente o lugar onde seja a vontade de Deus. Nós vemos que da multidão alguém clamava o nome de Jesus e essa pessoa foi curada. Da multidão alguém chamou a atenção do mestre, como a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó. Para seguir a Jesus nós temos que sair da multidão, sair do conceito das massas, de onde te orientam e te forçam a ser quem você não é, a você se vestir, falar, pensar como o sistema deste mundo. Não. O primeiro passo para seguirmos a Jesus é sair deste sistema maluco, em nome de Jesus. E se o caminho é Jesus, e se Jesus é o caminho, o nosso caminho então é uma pessoa, não é uma filosofia, não é uma religião, institucional, ou um conjunto de regras ou práticas. E também não tem nenhum outro intermediário. Se o nosso caminho é uma pessoa, não há outra pessoa, não há outra coisa, não há outro meio. E Jesus nos diz outra coisa: temos que sair da multidão e também temos que tomar a nossa cruz e o seguir. Para não ser mais um na multidão, precisamos ter coragem. Não é qualquer um que sai da multidão, porque sair da multidão muitas vezes nos expõe, muitas vezes expõe as nossas fraquezas. Zaqueu, por um momento, quis sair da multidão, estava um pouco envergonhado. Para sair da multidão ele teve que subir, porque na multidão ele não enxergava por questões físicas, ele era baixinho, muito baixinho. Então ele sobe numa árvore, sai da multidão, se destaca. Mas a sua vida é transformada, porque Jesus ali convida ele para ir para a casa dele. E aí ele passa aí um tempo, e ele se transforma de dentro para fora. O sistema mundano luta contra o reino de Deus. E muitas vezes por seguir a Jesus Cristo, simplesmente por nenhum outro motivo, por pertencer a Jesus, já vai ser um motivo para a perseguição. Então nós temos que estar preparados, porque seguir a Jesus, você já automaticamente cria um inimigo, que é o demônio, que é o diabo e os seus anjos, que é o sistema do mundo que milita contra Deus, contra o reino de Deus. Tomar a cruz significa estar firme com Cristo diante das dificuldades e crescer com essas dificuldades. Amém? Jesus, na parábola do semeador, diz que a semente que caiu entre os espinhos
É aquela pessoa que recebeu a palavra, mas não amadurece na fé, porque as dificuldades da vida tiraram o seu foco, fazendo surgir o desânimo. As dificuldades da vida, o desânimo, fizeram com que aquela semente, comparada a uma semente, com aquela pessoa que recebeu a palavra, desanimasse e não produzisse fruto. Tomar a cruz e negar a si mesmo é morrer para a sua própria vontade. É ter o desejo de realizar algumas coisas, mas é ter a sua mente obediente a Jesus Cristo, ainda que isso custe a sua vontade. Significa que o primeiro lugar é sempre de Cristo. E o primeiro lugar sendo de Cristo significa que muitas coisas que eu quero colocar no primeiro lugar não devem estar lá. Coisas que confrontam a nossa vontade. O nosso coração é expert em colocar coisas no trono de Deus. Isso não é um problema do mundo, isso não é um problema do pessoal que não conhece a Jesus, isso é um problema do ser humano. E nós tendo a mente transformada em Cristo Jesus, nós podemos detectar isso. Temos as mesmas paixões, as mesmas tentações, mas nós temos o conhecimento. E a palavra de hoje para nós é: o primeiro lugar pertence a Jesus. Amém? O relato desse mesmo trecho aqui que nós lemos, do Evangelho de Marcos, também é narrado por Mateus e por Lucas. Lucas, detalhadamente, ele era médico, tinha um jeito de escrever peculiar. Quando ele fala sobre tomar a cruz, ele fala tomar diariamente a sua cruz. Ou seja, não é uma situação na sua vida inteira que você vai passar uma vez para tomar a cruz e fazer um sacrifício da sua vida. Eu vou sacrificar este sonho aqui num determinado momento da minha vida. Eu vou viver 30 anos e talvez eu tenha que renunciar uma coisinha. Não. Tomar a cruz é dia após dia. Mas a recompensa não vem daqui de homens, vem do Senhor. Amém, queridos? Tomar a cruz é negar a sua própria vontade. E negar a si mesmo não é fácil. Não é fácil. A gente tem muitas atitudes diárias que nos mostram que ainda nós somos os senhores da nossa vida, da nossa situação. E a gente precisa aprender a nos submeter totalmente ao controle de Cristo. Mas nós temos um ajudador que é o Espírito Santo, amém? Eu tenho o Espírito Santo, você também tem o Espírito Santo, porque nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. E se entregamos a nossa vida nas mãos dele, o Espírito Santo nos acompanhará, nos ensinará todas as coisas, conforme Jesus mesmo prometeu. Jesus falou: olha, tem muitas coisas que eu não consigo ensinar agora, porque vocês não têm como suportar, mas eu vou enviar um Consolador, o Espírito da verdade, este que vai consolar vocês e ensinar todas as coisas sobre mim. Esse Espírito Santo está aqui conosco nessa noite, enquanto ministramos essa palavra. Amém? Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus faz um trocadilho interessante nesse versículo, né? Quem deseja se salvar, se perde. Quem deseja a Deus e por isso perde a sua vida, na verdade se salva, na verdade a encontra. E este perde a sua vida, na verdade, leia-se, investe, gasta tempo, se ocupa, por amor de Cristo e do seu Evangelho. Esse aí vai se salvar, vai salvar a sua vida. Perder a sua própria vida por amor a Cristo não é se anular e viver num mosteiro religioso, não é simplesmente se entregar na linha de frente de uma batalha, ou ir para pegar um avião e ir para a Síria. Não necessariamente, embora isso muitas vezes implique, pregar o Evangelho na Síria muitas vezes implica em realmente tirar a sua própria vida por amor a Cristo. Mas o sentido aqui é se render a Cristo, é agir como se a sua vida não fosse sua, porque de fato ela não é sua. Amém? Perder a própria vida por amor a Cristo é saber que não há vida de verdade longe de Cristo, longe de Deus. E o mundo precisa saber disso. Não só nós precisamos saber, mas o mundo precisa saber. O mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Então não é na nossa força que nós nos salvamos. Aquele que deseja se salvar, se perde. Amém?
e versículo 36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse mundo é regido por aquilo que você pode produzir, por aquilo que você pode render, pelo lucro que você pode dar, pelo número que você representa em instituições financeiras, sistemas de crédito. Para muita gente, nós já não somos seres humanos. Somos mais um número, mais uma conta, mais algo, mais uma peça num tabuleiro do comércio, dos negócios. E muitas vezes a gente entra nesse sistema e nos escravizamos. Não paramos de trabalhar para poder sobreviver e também consumir, e nos esquecemos de dar o valor à nossa vida. Não estou aqui dizendo que você tem que parar de trabalhar ou diminuir o seu padrão e que se dane o seu futuro. Não, não é isso. Mas não há nada muito lógico em você trabalhar tanto que você não consiga usufruir o fruto do seu trabalho, que você se desgaste a ponto de você não conseguir, porque você trabalha para viver, comer, para se divertir. Você trabalhar para sobreviver e continuar trabalhando e não ter como usufruir aquilo que você trabalha. No nosso país isso é uma coisa difícil, isso também tem a ver com a conjuntura econômica em que a gente está. Mas não é só isso, não podemos perder a essência da vida, do que é mais importante. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E Jesus aqui não está falando somente do aspecto escatológico. Também, perder a alma aqui não é somente ir para o inferno. É perder a sua identidade, a sua humanidade. É passar a simplesmente existir. Quando você só existe e não vive, você está perdendo a sua alma. Amém? E o Evangelho é vida em abundância. Existir não é a mesma coisa do que viver. O Evangelho é liberdade, é libertação da escravidão, é libertação da sua vontade para dizer sim e para dizer não. É liberdade para não ser manipulado por ninguém, nem por uma ideologia, nem por um sistema religioso, um sistema político. É ter em Cristo a suficiência para tudo o que se pensa, tudo aquilo que você precisa. É Cristo Jesus. Então, queridos, agradeça aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Agradeça pelas lutas, porque não tem vitória sem luta. Vitória sem luta não existe. Só se o oponente não aparecer, aí você ganha de WO, mas não tem graça, né? Quando um time de futebol, não sei, parece que da história do futebol, algum dia aí, um time simplesmente não compareceu lá e o outro ganhou de WO. Ou quando um lutador vai e desiste e o outro ganha, não tem mérito nisso. Sem luta não há vitória de verdade. E Jesus Cristo estará com você em todas as batalhas da sua vida. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse que a gente encontraria nele descanso para as nossas almas. E ele nos indaga também aqui, no mesmo versículo 36, no versículo 37, melhor dizendo: ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? A nossa vida é limitada, as nossas possibilidades são escassas, não temos o poder sobre a nossa vida, nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. E Paulo fala: acaso pode o barro olhar para o oleiro e falar: por que me fizeste assim? Por que eu virei um vaso e não virei uma xícara? A gente não vê um barro conversando com a gente, a não ser em desenho animado, né? A criatura não é mais do que o Criador. O que o homem, falho, fraco, pobre, cego e nu, que poderia dar em troca ou em resgate pela sua alma? Absolutamente nada, queridos. Então, não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma, a nossa identidade, a nossa humanidade, os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. E por fim, Jesus fala assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem
se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Por aqui, o Senhor nos dá um alerta bastante sério. Ele diz que qualquer um dessa geração adúltera e pecadora, ou seja, o mundo, quando Jesus fala geração, esta geração, ele está falando desse sistema, esse pessoal que aqui está, que morrem e nascem de novo e continuam do mesmo jeito. Esse pessoal que vai ficando pior conforme passa os tempos. Esse pessoal que chega ao ponto de Jesus falar na sua palavra, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? São esse pessoal que está aqui, o mundo. Qualquer um que se envergonha do Evangelho também receberá a vergonha de Jesus na sua segunda vinda. Isso é muito sério. E quem é que não se envergonha do Evangelho? É aquele que aceita o Evangelho, é aquele que faz do Evangelho de Cristo o seu estilo de vida, é aquele que vive para o reino de Deus. Não é aquele que é um mero espectador do testemunho de Cristo, mas é uma testemunha viva da sua salvação. São os corajosos que dizem sim para Jesus. São os corajosos que enfrentam as perseguições, as ofensas e as afrontas por amor a Cristo. Tem a ver, sim, com não se envergonhar de dizer que você professa a fé cristã, mas é muito mais do que isso. É você se portar em todos os momentos da sua vida como um seguidor de Jesus. Se Jesus estivesse aqui nos meus dias, ou eu estivesse nos dias dele, será que a minha atitude seria essa ou não seria essa? Será que eu estou fazendo algo que envergonha o Evangelho de Cristo? Nessa noite o Senhor nos convida a refletir, a perguntar a nós mesmos. Não se envergonhar do Evangelho, porque aquele que se envergonha do Evangelho, o Filho do Homem se envergonhará dele. Isso é uma verdade e é bem crucial. Quem que nós somos? Nós somos os discípulos ou estamos no meio da multidão? O Senhor nos pergunta essa noite. Saia da multidão, ande na contramão do sistema. Não significa ser uma pessoa rebelde, revoltada ou perturbadora da ordem, não é isso. Mas se toda a ordem é no sentido contrário ao que Jesus falou, sim, se levante, seja diferente, seja contra o sistema do mundo. Amém? Tomemos a nossa cruz diariamente e sigamos a Jesus, eu e você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Hoje um pouco mais curta, mas não menos importante, não menos inspirada, Senhor, da parte do Senhor para nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco hoje ainda, através desta palavra que o Senhor proferiu para os seus discípulos e para aquela multidão. Senhor, não nos permita que nós estejamos no meio da multidão, perdidos, Senhor. Como o Senhor via aquela multidão perdida como ovelhas que não tinham pastor. Que o Senhor possa nos ajudar a sairmos da multidão, a sairmos da massa que caminha a passos largos, Senhor, para a perdição, mas que nós possamos, no meio desse sistema todo, nos levantar e dizer: Senhor, aqui eu estou. Senhor, faça um milagre na minha vida, eu não sou merecedor. Senhor, em nome de Jesus, não nos permita que nós envergonhemos o Teu Evangelho, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra que fala tremendamente aos nossos corações nos dias de hoje, onde a cada vez é mais difícil, Senhor, viver o Evangelho na plenitude. É cada vez mais difícil, Senhor, negar a nós mesmos, Pai. Nos perdoe, nos faça, Senhor, voltar para o caminho reto. E, Senhor, nos ensine a praticar esta palavra todos os dias, de modo que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém. Graças a Deus.